bom dia, meus amados irmãos. Hoje nós queremos, estar falando um pouco só, sobre quem é Jesus, tá? E às vezes isso parece até tão óbvio, para nós, os cristãos, mas será que é mesmo, Até porque a própria história, ela não consegue negar para o mundo a existência, sua existência aqui na Terra, não consegue negar o Jesus histórico, é real. Mas eu não quero falar somente do Jesus que tem sua existência comprovada na história da humanidade. Quero falar do Jesus, o Cristo, aquele que existe de eternidade a eternidade. E para isso eu escolhi o texto de João, capítulo 1, versos de 1 a 4, como nosso texto básico. João, capítulo 1, o verso de 1 a 4, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Este início do Evangelho, no início, João, o apóstolo, apresenta o Logos de Deus pré-existente, feito em carne, rejeitado, se revelando aos homens, doando vida, e ele é o doador da paternidade, filiação autêntica, que confere a todos que se arrependem, que confiam e que o aceitam, confere a estes a participação na natureza do próprio Logos. Temos participação na própria natureza de Deus. E a Bíblia não as pesquisas históricas do mundo secular vão nos falar quem é Jesus. O mundo pode pesquisar, pode trazer muitas teorias, muitas coisas, mas não o que o mundo fala, mas o que a Bíblia fala de quem é Jesus. E nós vamos fazer um passeio rápido, por alguns textos bíblicos. No Antigo Testamento, vou começar por um profeta, eu escolhi logo um messiânico, Isaías, capítulo 9, verso 6, e ele vai falar algumas coisas de quem é esse filho que nos foi dado. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, em algumas versões, Deus Forte, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui 5 nomes foram dados a Jesus. Somente nesse verso, isso já vai construindo nas nossas mentes quem é Jesus. Quantos nomes é dado a Jesus na Bíblia? Você sabe? Eu vou falar alguns, e depois eu vou citar alguns versículos que vão estar mostrando alguns destes nomes. Advogado, amado, Alfa e Ômega, anjo do Senhor, autor da salvação, autor da vida, bendito, bispo das nossas almas, Cordeiro de Deus, consumador, cabeça, Cristo de Deus, caminho, Emanuel, estrela da manhã, filho de Deus, filho do homem, filho do Altíssimo, Jesus, juiz, legislador, luz, mediador, pão vivo, pedra angular, pedra de esquina, porta, rei dos reis, soberano, Senhor, ungido de Deus, vida, verdade, verbo. Você conseguiu contar? Eu citei 34 nomes, mas na Bíblia são mais de 300 títulos conferidos ao Salvador da humanidade. Esses títulos, essas denominações, eles representam a sua pureza, grandeza, poder, magnitude e principalmente a sua divindade. João nos traz essa divindade de Cristo. Quero te mostrar 2 textos, do Novo Testamento. Mostrei Isaías, Antigo Testamento, dizendo que ele é conselheiro, maravilhoso, Pai eterno, príncipe da paz. Agora vamos para Lucas 1,
verso 30, de 30 a 32, quando o anjo aparece a Maria. Aí disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Mateus também vai nos dar um outro nome, Mateus 1, 23. O anjo também falando a Maria: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Sempre quando me perguntam assim, você tem alguma promessa de Deus na sua vida? Eu digo, eu tenho, está lá na Bíblia. O Emanuel, Deus conosco, que o anjo disse que ele seria chamado de Emanuel. E antes de ir embora, ele diz assim para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, eu sou Emanuel, Deus presente. Vejam como os nomes falam e vão nos trazendo a totalidade de Cristo. A Bíblia faz isso, então precisamos ler a Bíblia. E o apóstolo João, quase no finalzinho do seu evangelho, ele cita no capítulo 20, os versos 30 e 31, que Jesus operou também, né, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais. Ele havia descrito em seu livro muitos sinais. E ele diz que Jesus operou muitos outros que não estão escritos naquele livro ali, João. Estes, porém, aqueles sinais que ele havia colocado, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, outro nome. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, tudo que foi escrito daquilo que Cristo é, para que creiamos que ele é o Filho de Deus e tenhamos vida no nome dele. Foram escritos para crermos em quem ele é. Então, vamos rapidinho agora a alguns textos descritos no Evangelho de João, em que Jesus, ele mesmo vai falar sobre ele, quem ele é. Disse Jesus: eu sou. São 8 declarações. A maioria dos teólogos citam essas 7 declarações. Eu complemento com a 8ª, que no início do capítulo de João, no encontro de Jesus com a samaritana, no João 4, 25 e 26, ele se revela ali como Messias. Então, essa não é contada pela maioria dos teólogos, eles contam das outras em diante, essas 7 declarações. Eu coloco essa 8ª, porque ele diz aqui que ele é o Messias, o Cristo. Né? João 4, 25 e 26, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Eu o sou. Em algumas versões está escrito: eu sou o Messias. Então, é mais um momento em que Jesus diz: eu sou. Ele é também o pão da vida. João 6,35. E Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. E ele reforça isso, ele reafirma que ele é o pão vivo no verso 51, desse mesmo João, capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Observe, ele não está só dizendo eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Ele está passando uma compreensão muito maior daquilo que ele é. Ele é o pão que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, se alguém vier até ele, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pelo mundo. Ali ele já estava falando de sua morte. Né? Ele é também a luz do mundo. João 8,12. Jesus falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Olha também o que eu estou dizendo. É muito além do que uma palavra.
É uma compreensão clara de tudo que ele é. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Podemos apagar a luz e ficar aqui no escuro? Podemos. Mas nós temos dentro de nós a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, terá a luz da vida, do viver. Ele é também a porta. João, capítulo 10, nós vamos ver os versos 7 e 9. João, capítulo 10, 7 e 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará passagens. Ele é a única porta, o único meio de entrada. E essa porta nós sabemos que ela é estreita. Nós não temos opção de outra porta. Ele é a porta. O mundo não tem outra opção, só ele. Jesus também disse que ele é o bom pastor. O pastor que abre a porta para as ovelhas, ele é o pastor que cuida das ovelhas. Mamãe leu no início que o Senhor é o nosso pastor e que de nada sentimos falta na versão correta. E esse pastor que cuida de nós vai nos fazer não sentir falta de nada. Até daquilo que achamos que é bom para nós, ele vai tirando das nossas vidas e nos mostrando o caminho, porque ele está nos conduzindo como um bom pastor. João 10, versos 11 e 14. Vamos ler? João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Porque quando vem um inimigo, o pastor é capaz de enfrentá-lo, seja o lobo, seja um ladrão, seja o que for, é isso que Jesus está dizendo. Ele está se comparando, ele se compara aquilo que era cotidiano na vida das pessoas para que elas tivessem uma visão clara de quem ele é. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Existe um relacionamento entre o pastor e a ovelha. Depois, em João 11, 25, Jesus vai declarar que ele é a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto espiritualmente. E um dia todos aqueles que morreram fisicamente, que morreram em Cristo, também ressuscitarão como ele, porque ele é a ressurreição, ele é a vida. Em João 14, verso 6, ele vai dizer aquele versículo que a maioria de nós aprendeu quando criança, né? A gente aprendeu o Salmo 23 muito rápido. A gente aprendeu que ele também disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Não, ele disse, eu sou o caminho, não há outro. Só existe ele. O único que nos leva de volta a Deus. Ele é a verdade, não há verdade fora dele. E ele é a vida, não existe vida fora de Deus. Ah, o oxigênio nos traz vida, o oxigênio foi criado por ele. Se ele quiser tirar o oxigênio, eu costumo dizer isso, se ele quiser tirar o oxigênio da terra e manter todos nós vivos, ele vai manter todos nós vivos, porque a vida é ele. E ele completa nesse versículo, ninguém vem ao Pai senão por ele. Por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não podemos voltar a Deus sem ele. Em João 15 também está um dos textos mais maravilhosos da palavra de Deus. Todos são maravilhosos, né? João 15, verso 1 diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. No verso 5 ele fala, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, porque há uma troca, tá? Relacionamento de novo. Né? Nós fomos enxertados na videira, colocados ali na videira, nós somos as varas. Quem está em mim e eu nele, porque da videira nós vamos sugando vida, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo não podemos frutificar.
Podemos ter atos de bondade, podemos falar palavras boas, podemos ser sinceros, podemos ser um monte de coisa, mas não podemos fazer nada por ele. Nossas bondades, nossos atos de bondade, tudo aquilo que achamos que somos, sem ele é como se fosse tudo trapo, não serve para nada. E o que eu quero falar desse eu sou, que Jesus fala, que João colocou também tudo aquilo que Jesus retratou, e ele colocou todos esses momentos em que Jesus se coloca como eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Aqui é uma ligação com Êxodo 3:14, quando Deus se manifesta a Moisés e diz para ele, vai lá, diz para todos que eu sou, me enviou a voz. Eu sou, me enviou a voz. E o eu sou veio habitar conosco. Jesus fez muitas outras declarações sobre si mesmo, mas vamos ver também o que outras pessoas falaram sobre ele. Vamos ver João, capítulo 1, verso 29, em que João Batista vai falar algo sobre Jesus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, apontou Jesus, mostrou Jesus para os seus seguidores, os seus discípulos, porque João tinha um grupo de discípulos que o seguia. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro nome de Jesus, o Cordeiro de Deus. Tudo isso fala, o Cordeiro do sacrifício, aquele que morreria, aquele que poderia remir, aquele cordeirinho que levavam lá no templo, poderia provisoriamente representar o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria para de uma vez por todas, em um único ato, em um único sacrifício, tá? Nos remir dos nossos pecados, nos justificar. Muitos outros declaravam que pensavam ser Jesus, e a gente vê isso em Mateus 16, de 13 a 17. Vejam o que pensavam ser Jesus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Jesus interrogou os discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Outro nome de Jesus, tá? Ele era chamado de o Filho do Homem. E eles disseram, uns, João Batista, outros Elias, um dos profetas, e outros Jeremias, ou um dos outros profetas. Disse-lhes ele, Jesus aí agora vai perguntar, aqueles que andam ali, igual nós, tá? Os discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, o sangue, mas meu Pai, que estás nos céus. Jesus o tempo todo disse que veio para glorificar o Pai, foi isso que ele fez, para nos ensinar essa obediência. Meus irmãos, quem é Jesus para nós? Será que como aqueles pensamos que é o João Batista, pensamos que é um profeta, pensamos que é um homem bom, não é? O primeiro que Deus, como algumas igrejas aí pregam, que é o primeiro que Deus, precisamos entender esse primeiro, né? O primogênito da criatura, é o primeiro que Jesus passa a existir a partir do momento que nasce, que antes ele não existia. Muitos estão pregando isso por aí. E às vezes nós embarcamos nessa, por falta de conhecimento da palavra. Quem é Jesus para nós? A resposta é óbvia, nem tanto. Hoje nós vimos que a Bíblia revela o Verbo de Deus, o Filho do Altíssimo, o Senhor e Salvador nosso. Mas por que a Igreja de Cristo ainda não tomou posse de tudo que Cristo é? Muitos de nós estão mais preocupados em passar para o mundo, porque se eu sei quem ele é, eu preciso passar exatamente aquilo que ele é, aquilo que a Bíblia diz que ele é. Mas estamos muito mais preocupados em passar para o mundo um Jesus legalzinho, chapinha, que nos aceita do jeitinho que somos, sem arrependimento, sem mudança. Ele aceita sim do jeitinho que somos, mas para nos transformar naquilo que ele é.
Quando Jesus esteve com a mulher samaritana, que muito bem aqui pode estar representando agora para nós esse mundo perdido, não havia conhecimento profundo de quem é Cristo, havia um conhecimento teórico, como o mundo conhece teoricamente o Jesus histórico. Havia tão somente um conhecimento daquilo que os profetas falavam, mas antes dele se revelar como Messias, o Senhor, porque ele se revela, eu disse isso para vocês, que é um dos eu sou, ele é o Messias. Antes dele se revelar para ela e dizer que ele era o Messias, ele disse para a mulher samaritana em João 4:10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, se você conhecesse, quem é o que te diz hoje, meu irmão? Está te dizendo hoje quem ele é. Jesus disse para a mulher samaritana: se tu conheceres quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No verso 14 ele vai completar: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aquele que se arrepender, receber a luz do mundo, conhecer a verdade que liberta, passar pela porta, comer o pão e beber da água da vida, aquele que viver em Cristo, que é o caminho e a vida, aquele que estiver ligado à videira, aquele que se deixar apacentar pelo bom pastor, terá a ressurreição e a vida que nos foi oferecida por quem Cristo é, o Messias, o Cristo de Deus. A samaritana aceitou a água viva e foi proclamar a todos sobre essa água da vida que jorra para a eternidade. E eu termino citando João 15, verso 14 e 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E hoje, Jesus, o Senhor, nosso doce amigo, quer ser plenamente conhecido por nós, seus servos. Não somente servos, mas amigos de Jesus, pois conhecemos e sabemos quem ele é, pois nós vivemos sua vida em nós. E precisamos proclamá-lo ao mundo, como fez a samaritana. Essa água viva que jorra, que jorra, que jorra, que é o nosso doce amigo Jesus. Amém. Às vezes é difícil para a nossa cabeça entender toda essa deidade, né? Esse Deus tão grande, tão poderoso, mas que se fez comum de nós para ser nosso amigo, nosso parceiro, nosso amigo de caminhada. Não mais como servos, também continuando como servos, mas muito mais próximo, um servo amigo, amigos de Deus. Que Ele nos abençoe e que tenhamos um dia na presença dEle, a água viva. Amém?